A paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus é a nossa vitória. Jesus é o nosso amigo. Jesus é o pão da vida. Quem trouxe o livro da vida, faça assim com o livro da vida. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. Faça assim com o livro da vida. A Bíblia é o livro da vida. Aquele que guardar as minhas palavras não verá a morte. Vamos abrir o livro da vida no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 3, no versículo 1. João 3:1. João é o Evangelho do amor, o Evangelho da paz, o Evangelho do Espírito. João foi o melhor amigo de Jesus. O nome João é o nome hebraico, significa amado por Jesus. O único homem que deitou a cabeça no coração de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas falam sobre o que Jesus fez. João fala sobre quem Jesus é. O homem que melhor entendeu Jesus. Portanto, quem quiser conhecer Jesus, comece a ler João. Irmãos, você que veio armado para a igreja, levante bem alto a sua arma, o mais alto que você puder, bem alto, bem alto, bem alto. Agora fique na ponta dos pés e tente tocar o céu com a sua espada. Oh, glória, bem alto, bem alto. Mais alto, é para você levantar. Agora olhe para trás, olhe para os lados, olhe para os outros, olhe que maravilha. Estamos armados com a palavra de Jesus. Dos nossos pés. Aleluia. Glória a Jesus. Dê glória a Jesus. Estas palavras mudaram a minha vida e vão mudar a tua também. Oh, glória, aleluia. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este vai de noite visitar Jesus. Ele diz: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Dê glória a Jesus. Oh, glória. Jesus lhe responde: na verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Oh, glória. Nicodemos pergunta a Jesus como pode um homem velho nascer de novo? Pode porventura voltar para o ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus lhe responde: na verdade te digo, que se alguém não nascer da água é palavra, e do Espírito é poder, nascer do poder da palavra. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Dê glória a Jesus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te diga: tu tens que nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele, toda aquela que é nascido do Espírito. Nicodemos pergunta a Jesus:
como pode ser isso? Jesus lhe responde: tu és o mestre de Israel e não entendes estas coisas? Na verdade te digo que nós falamos daquilo que sabemos. Irmão, você vem aqui hoje para a igreja e você volta para sua casa com João 3,11 na sua mente. Olha o que diz Jesus: nós falamos do que sabemos e testemunhamos do que temos visto. Já pensou? Quem só vê televisão, só vê as obras do diabo, vai testificar de quê? Olha que essa palavra é séria. João 3,11. Nós falamos daquilo que sabemos e testificamos do que temos visto. É importante olhar para Jesus e ver as obras de Jesus. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se eu vos falo das coisas da terra e vocês não creem, como crerão se eu vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem tem que ser levantado, crucificado, para que todo aquele e toda aquela que crê em Jesus Cristo tenha vida eterna. Amém! Amém significa eu concordo com Jesus. Dê glória a Jesus. Só glória. Não diz a Bíblia que Jesus é um homem cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1. E na Bíblia, estar cheio significa transbordar. Eu já estou suando, estou transbordando e de muita água hoje. Então, transbordar, estar cheio. A igreja somos nós. E a igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja está cheia do Espírito Santo. Nós transbordamos esperança, transbordamos fé, nós transbordamos amor, até para curar os vizinhos. Agora, o que é o amor? Gálatas 5:22 diz que amor é paz, o amor é alegria, o amor é paciência, o amor é fé. Só crê quem ama. Quem não ama não pode crer, porque é o amor que produz fé. Você crê muito mais nos seus filhos do que nos meus, porque você ama os seus mais do que os meus. O amor produz fé. O amor é humildade, o amor é gentileza, o amor é bondade, o amor é domínio próprio. Dominar a mente, dominar o sexo, dominar a gula, dominar a carne, dominar o mundo, enfim. Amor é alegria. Gálatas 5:22. Então Deus é alegria, porque Deus é amor. Toda tristeza é diabólica. Todo tipo de tristeza é do diabo. Diz a palavra que Deus é alegria. Aleluia. E alegria é felicidade. Não, glória a Jesus. Oh, glória. Irmão, e eu sou o homem mais feliz dessa terra. Você nunca vai ver ninguém mais alegre do que eu. Porque eu passei 40 anos numa sepultura fria chamada catolicismo romano. Me preparei durante muitos e longos anos para ser um padre. Hoje sou amigo de Jesus. Eu servia a uma religião. Hoje eu sirvo ao Deus vivo. Hoje a minha vida está construída sobre
conhecimento. Trevas é engano. É muito melhor você ter o conhecimento para viver bem do que viver sendo enganado. É melhor esmagar a cabeça da serpente do que viver dominado por ela. Essa Bíblia é grega. Eu dou aula de grego, eu leio essa Bíblia 8 horas por dia. No meu entendimento, a maior vitória de qualquer ser humano é abrir a boca e confessar Jesus. Não tem vitória maior do que ser crente. Porque a própria palavra crente, no grego, quer dizer fiel. E diz que Jesus é o vencedor, mas com Jesus também são vencedores os chamados, os eleitos e os fiéis, os crentes. Todo crente, toda crente é um vencedor, é uma vencedora. É a maior vitória, é confessar Jesus. Vamos dar glória a Jesus. Vamos glória. Agora, depois de confessar Jesus, existe mais um passo para dar. É o viver pela fé. O justo viverá pela fé, não mais pelo suor do seu rosto. Adão foi amaldiçoado com essas palavras: tu vais agora comer do suor do teu rosto. O trabalho é uma herança do pecado. Antes do pecado não havia trabalho, era o paraíso. E Jesus vem e nos lança o desafio: viver pela fé. 3 vezes aparece essa frase na Bíblia: o justo viverá pela fé. E eu consegui essa vitória. Hoje eu vivo pela fé, eu como da palavra, eu vivo do Evangelho. Eu leio essa Bíblia 8 horas por dia. Eu leio a Bíblia em 4 línguas, eu falo bem em 4 idiomas, né? E além de ler essa Bíblia em 4 línguas, 8 horas por dia, nós já ganhamos mais de 250 mil católicos para Jesus Cristo. Mas além de ler a Bíblia, além desse vídeo, irmãos, eu sou pescador de católicos e todo dia eu evangelizo pelo menos 2 horas. E eu bato na porta dos católicos e eu prego para eles, e já me cuspiram na cara, já me tentaram matar 3 vezes, já me rejeitaram, me chamam de bobo porque troquei a garantia, né? A aposentadoria do catolicismo pelo viver pela fé. E a pergunta infalível dos católicos para mim é esta: por que você trocou de religião? Não é o mesmo Deus? A Bíblia não é uma só? Não é o mesmo Jesus? Para que trocar de religião? E a minha resposta para os católicos é: eu não troquei de religião. Eu saí da religião e vim para Jesus Cristo. E eu pergunto aos católicos: qual foi a primeira religião que Deus deixou na terra? Eles dizem: foi a católica. E eu digo: por que você não deixa também? Ninguém entendeu. A primeira religião que Deus deixou foi a católica. Por que você não deixa também? Deu glória a Jesus! A religião escraviza. Jesus Cristo liberta! E hoje eu sou um homem ameaçado de morte por causa desse vídeo. Os católicos têm raiva de mim por causa desse vídeo. Aqui eu denuncio a idolatria do sistema católico romano religioso. E por causa dessa fita para a televisão, eles já 3 vezes me tentaram matar, mas Jesus me livrou da boca do leão. E hoje mesmo, debaixo de ameaças de morte, eu vou continuar a falar a verdade. Porque se me matarem pregando o Evangelho, Jesus ressuscita os mortos. Irmãos, quem conhece o Bill Gates, inventor do computador, coisa parecida, levanta a mão. O Bill Gates é considerado o homem mais rico do mundo. A fortuna dele equivale a 8 países do Paraguai. Só que o Bill Gates, comparado com o Papa de Roma, não passa de um pobre mendigo.
O homem mais rico do mundo é o Papa de Roma. Ninguém passa a roupa do Papa. Ele usa uma vez só e deixa lá pro canto, pega outra nova. O Papa é uma pessoa que todo dia recebe 20 presidentes, 20 empresários, 20 milionários, 20 artistas, e toda pessoa que vai visitar o Papa, beijar o anel dele, tirar uma foto com o Papa, tem que levar um presente de ouro para ele. Uma rosa de ouro, uma gravata de ouro, uma cruz de ouro, uma sandália de ouro, e todo esse ouro que o Papa recebe é derretido e transformado em barras de ouro. E ali hoje, onde vive o Papa, no Palácio do Vaticano, que por sinal é o palácio mais suntuoso do mundo, a casa do Papa é forrada de ouro. A cama dele é ouro puro. E ali onde mora o Papa, tem ali umas catacumbas, são os porões subterrâneos, e ali, irmão, tem tanto ouro acumulado em barras, são 20 séculos, 2000 anos, acumulando riquezas, e debaixo do palácio do Papa existe tanto ouro acumulado em barras que daria para sustentar o mundo todo durante 20 anos sem ninguém trabalhar. O maior banco do mundo se chama Bank of America, Banco da América, sede São Francisco, Califórnia, dono Vaticano S.A. O maior banco do mundo, o Banco da América. Eu morei 12 anos na Califórnia. E a sede é de mármore puro, 50 andares, só de computadores. Olha o poder desse bicho. Irmão, e agora com esse negócio de fim de mundo, governo mundial, anticristo, besta, né? Haja dinheiro para o Papa comprar governos ou pagar propaganda enganosa na mídia para tentar pela última vez dominar as nações. Eu gosto de ler a Bíblia, porque na Bíblia o Papa é a besta religiosa. O Apocalipse nos apresenta duas bestas: a besta política, que é o anticristo, o líder das nações, e a besta religiosa é o falso profeta. E o Papa, sem dúvida, é a besta religiosa. Ele vai ajudar o anticristo a se sentar no trono. E agora Jesus está voltando. Olha, é a última hora, pode ser agora, né? É como um relâmpago brilha de uma ponta do céu na outra. Assim vai ser a volta de Jesus. Estamos vivendo os dias que antecedem a volta de Jesus. E no Apocalipse existe a trindade satânica: o dragão, que é a mente satânica, por trás de tudo que você vê de ruim, o anticristo e o falso profeta. 3, a trindade satânica. E agora, com a volta de Jesus, vai dragão, vai anticristo, vai falso profeta, vai morte, vai inferno, e todo aquele cujo nome não consta no livro da vida será lançado no lago de fogo. O nosso Deus é fogo. Hebreus 12:29. O nosso Deus é fogo. Não brinque com Deus. Nosso Deus é fogo. E fogo é para queimar, para purificar. O fogo não perdoa. O fogo, quando chega, só fica o ouro. A palha desaparece. Nosso Deus é fogo. Irmãos, veja bem. Eu que passei 40 anos ali, na religião católica, que é o maior império do mundo da história, 40 anos ali, o meu sonho era ser Papa. Porque aqui eu passei 3 anos com o cardeal Paulo Evaristo Armas, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, todo mundo, eu morava com 200 seminaristas, 200 homens, todos sonhando ser bispo e Papa. E o meu sonho era ser bispo e Papa. E os melhores eles me mandavam para a Alemanha ou para a Califórnia. E eu fui para a Califórnia, lá passei 12 anos, me graduei em mestre, lá com os padres franciscanos. Aí o meu sonho era ir para o Vaticano e estudar o doutorado em teologia na maior universidade teológica do mundo, a gregoriana, a do Papa no Vaticano. Aí eu queria entrar na escola diplomática do Vaticano,
é ser núncio apostólico, embaixador do Papa, em alguma nação desse mundo, ser muito rico, ter muito poder, e um dia chegar a ser bispo, cardeal, e por que não Papa? É o meu sonho. Mas, no meio do caminho, encontrei Jesus e nasci de novo! Glória a Deus! Aleluia, glória a Jesus! Ó, glória! Glória a Deus! Aleluia! Irmão, e quando você passa 40 anos, não são 4 dias nem 4 anos, 40 anos que você passa naquele império, né, no império mais poderoso da história. E quando você sai de lá, acontecem duas coisas. Eles tentam comprar você, e se não conseguem, eles tentam comprar você. Dinheiro não falta. Quando eles não conseguem, então eles tentam matar você. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Hoje fazem 10 anos que eu sou crente. Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Dia 5 de janeiro de 1993, eu aceitei Jesus. Aleluia! E veja, irmãos, aí quando você passa de 40 anos, então você sai, né? E hoje eu sou um homem ameaçado de morte. Mas há 10 anos atrás, quando eu primeiro saí da mentira para pregar Jesus, eu fui convidado por uns católicos riquíssimos, juntos com um bispo católico, e me ofereceram 10 anos atrás, hein? Olha lá, me ofereceram 10 mil reais. Dinheiro vivo na mão do bispo, e todo mês eu receberia aquela quantia, 10 mil reais, com casa nova, carro novo, computador, para sair da igreja de Jesus e voltar para a religião católica e dirigir uma rádio católica. Só no Brasil, a religião católica é dona de 250 emissoras católicas. A sede, Rádio Santuário Aparecida do Norte, é 250 rádios, é muito poder, né? Fora a televisão que eles têm por aí. Então me deram aquela oferta, irmãos, e naquela hora eu vi aquele dinheiro, e todo mês eu recebia 10 mil reais, e naquela hora, tentado pelo dinheiro, eu olhei na cara do bispo e disse: demônio, fica com o teu dinheiro, eu estou pregando Jesus Cristo! Glória a Deus! Aleluia! Oh, Jesus! Aleluia, glória a Jesus! Oh, Senhor é Deus! Me tentaram comprar com dinheiro, e eu já fui comprado pelo sangue de Jesus! Graças a Deus! Dê glória a Jesus! Glória a O sangue de Cristo tem poder. Irmãos, hoje, né, eu vim de São Paulo, eu estava olhando os bares cheios, não tem mais lugar para botar dentro para tomar cerveja, está tudo lotado. Motéis lotados, esquinas de praças cheias de drogados. Agora deve ser 8h20 mais ou menos, né? Hoje é domingo, é fantástico, é Globo, é futebol. Nessa hora, no Brasil, agora, existem milhões e milhões de pessoas presas na televisão. Eles ligam o aparelho e passam 6 horas ali, ó. Não sabem, mas estão presos. Porém, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque cada um de nós já experimentou o amor de Jesus. Cada um de nós tem uma história para contar acerca do poder de Jesus operando em nossas vidas. E eu quero contar para você a história, a experiência que mudou a minha vida para sempre e para melhor. Eu morei 40 anos no convento dos padres franciscanos. O convento é aquele casarão onde moram os padres, aquele monastério católico. E eu morava com 50 padres. Era um educandário católico. Roma, eu digo Roma, me refiro à religião católica romana. Roma hoje é a dona das maiores universidades do mundo. Toda PUC é católica, Pontifícia Universidade Católica.
Essa PUC de São Paulo rende 10 milhões de reais por mês. Diz que o dinheiro sobe no Vaticano. Ela está quebrada, mas 10 milhões por ano vai direto para Roma, né? O Brasil deve ter umas 30 PUCs. Olha o poder desse monstro, desse império. E veja bem, igreja, né? Jesus é a nossa vitória. E nós éramos criados para rezar missa e para trabalhar de graça para o sistema católico romano, né? Vê que todo padre, ele não tem salário. O padre não tem salário. Todo o dinheiro que entra é dele. Porque, na verdade, aqui nós somos a igreja. O povo é a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Mas no catolicismo romano, a igreja é a hierarquia, os ordenados. É o papa, é o bispo e é o padre. O povo é leigo. Eles dizem, o povo é leigo. Você sabe o que significa a palavra leigo? Leigo, leiga, vem do grego e significa idiota, ignorante. E o padre mesmo diz, o povo é leigo, o povo é idiota, o povo é... A igreja são eles, né? Com certeza. E nós, o sistema é assim. Todo padre não tem salário, não. Por quê? Porque ele faz um voto de pobreza, né, absoluta. Então o padre, na verdade, ele é um gerente. Enquanto ele permanece, ele é a igreja. O padre não presta contas a ninguém, só ao bispo. Mas a igreja, o padre é sagrado. O que ele falar, né, é o certo. E todo padre, para ser ordenado padre, ele tem que fazer um pacto, uma aliança com Satanás. Essa aliança, ela está baseada em 3 juramentos. Sabe, existem certas coisas na Bíblia onde Jesus é muito claro. Isso você não pode fazer. E o juramento é um desses aspectos. Jesus disse, o teu sim tem que ser sim. O teu não tem que ser não. O que você disser a mais do que um sim ou a mais do que um não é do diabo. Mateus 5,37. Jesus proíbe jurar. Roma obriga o jovem que quer ser padre a jurar 3 vezes. Se não jurar, não pode jamais ser padre. E o primeiro juramento que o padre tem que fazer é o do jejum sexual, né? O celibato sacerdotal. Olha, quando o jovem chega a ser padre, ele tem 2 ou 3 faculdades. Eu tenho 3. Ele tem que falar 2 ou 3 línguas. Ele tem 25 anos. Está na flor da idade, na vitalidade, no vigor masculino total. E naquele momento ele tem que jurar jejum sexual. É uma loucura. E outra coisa, nós somos pastores, você que é crente, você se policia e você não vai ver pornografia. Mas nos conventos existem bibliotecas pornográficas. Eles são proibidos de fazer sexo, mas o sexo ali, no ver, é livre. Pode ter filme, quer dizer, qual é o homem que vai aguentar essa pressão? Eu que já, né? O homem tem que se policiar, se não aguenta, né? O sexo é uma natureza muito forte. Porque você vê, o homem fica louco. E todo padre, ele é meio neurótico. Daqui a pouco eu explico por quê. É? Daqui a pouco eu explico por quê. Mas Jesus cura qualquer doença. Oh, glória! Irmão, quem já viu a ordenação de um padre? Levanta a mão. Quem já viu o padre ordenado? Ninguém viu? Olha, a ordenação do padre, eles chamam de missa solene, sempre se faz na catedral, que é a igreja do bispo, chama a multidão, ali 5, 10 mil pessoas, o bispo senta no trono, e ali entra o homem que vai ser padre. Ele entra, passa no meio do povo, chega bem na frente, e se joga de bruços no chão, e passa meia hora com a boca no pó. E esse gesto significa submissão total ao homem. Atos 5:29, é melhor para nós obedecer a Deus e não aos homens. Oh, glória! Então o primeiro gesto é essa submissão total ao homem. Depois de meia hora, o bispo o chama pelo nome, ele fica de joelhos e jura pela primeira vez. Ele jura o jejum sexual. E ele jura que jamais
vai tocar numa mulher, né? Ele pode ser homossexual, ele pode abusar criança, mas tocar em mulher nunca, ele jura que não, né? Tu vê que isso é muito diabólico. E o segundo juramento que ele tem que fazer é o da pobreza absoluta. Irmão, muita gente não sabe disso. Todo padre religioso, o padre franciscano, o padre jesuíta, esse padre aí, o Marcelo Rossi, ele não tem nada. Ele jurou pobreza absoluta. Ele usa. Se sair, ele sai nu. Porque um dos juramentos que ele tem que fazer, e ele fez, ele é religioso, é o da pobreza absoluta. O padre não pode ter nada no seu nome. E esse juramento é o modo de prender o padre na religião, né? Ele não pode sair, porque se sair vai passar fome, né? Ou tem, se fica crente, aí Jesus dá de comer. Ô, glória! Aleluia! Glória a Deus! Veja bem, e o terceiro juramento que o padre tem que fazer é o da obediência cega. Todo jovem para ser padre tem que jurar de joelhos obediência cega. Sabe o que é obediência cega? Se alguém mandar você matar, você tem que matar. Se alguém mandar você mentir, você tem que mentir, né? O quartel é assim no exército. Você está debaixo de ordens. E todo padre é um homem debaixo de ordens. Ele faz o que manda. Obediência cega, não à palavra de Deus, de Jesus, mas ao Papa, ao Bispo que o ordena. E veja bem, irmãos, né? E ali eu passei 40 anos naquele império, e uma coisa que eu nunca entendi por quê, é que quando nós sentávamos para comer, ali com os padres e bispos, 50 padres e bispos, e a gente estava para comer, e você podia falar da Copa do Mundo, podia falar do Corinthians, podia falar do dólar, mas você não podia falar de Jesus Cristo. Eu nunca entendi por quê, né? Não se podia falar de Jesus Cristo. Ainda hoje, assim, nos conventos de padres e freiras, não se pode falar de Jesus Cristo, como nós falamos. Dava um mal-estar, e eu só vim entender depois que eu saí de lá. E está na Bíblia, Apocalipse 18, 1 até o 4. Diz que Roma, a religião católica, se tornou morada de demônios, esconderijo de todo espírito imundo e nojento. Então é claro que na morada dos demônios não se pode falar de Jesus, porque nos evangelhos, sempre que chega Jesus, os demônios se alvoroçam, né? Ele se joga no fogo, se joga na água, ele se arranha, se corta, vai para a sepultura. É porque na presença de Jesus o diabo tem que cair, mas ele não quer cair, mas ele tem que cair, mas ele não quer cair, mas ele tem que cair. E cria guerra, glória, dá glória. E cria o conflito, cria guerra, né? E eu passei 40 anos nessa guerra, e uma coisa interessante, o padre tem fama de quem come muito bem. O povo até fala, comeu como um padre, né? Eles dizem que a barriga de padre é cemitério de galinha gorda. O povo fala isso. Sabe por quê, irmãos? Toda pessoa que não tem Jesus tem um buraco no coração. Então ela tenta comer demais para encher um buraco, tenta fazer sexo demais para encher o buraco, tenta ter muito dinheiro para encher esse buraco, mas esse buraco só quem preenche é Jesus. Então o padre come demais. Nós tínhamos 3 refeições diárias, eram 3 banquetes requintados. E irmãos, uma noite, na hora do jantar, ali com os padres e bispos, bem na hora boa, a campainha do convento tocou. Era uma chamada de emergência. Alguém estava morrendo no hospital e era preciso ir confessar e dar o sacramento da extrema unção. Extrema é última, porque no catolicismo romano é assim: quando os católicos percebem que alguém vai morrer, eles chamam o padre para benzer e diz, taxar para o inferno. E me chamaram, eu fui correndo, era o meu ofício, mandei muita gente para o inferno. Ainda bem que Jesus não é que conta o tempo da ignorância. Oh, glória a Deus. E me chamaram, eu fui correndo, cheguei no hospital, era uma velhinha, ela era católica, mas o neto já havia pregado para ela, e eu me aproximei e disse, Senhora, eu estou aqui. E ela me perguntou, quem és tu?
Eu disse, eu sou o padre. Me chamaram para te confessar e te dar o sacramento da extrema unção. E eu pensava, dessa ela não passa, né? Aí ela me disse, eu quero apertar as suas mãos. E aquela velhinha pegou as minhas mãos e começou a apertar, apertar, apertar e apertar. E chegou bem no centro das minhas mãos e apalpou, apalpou, apalpou e apalpou. Aí de repente ela disse, o Senhor chegou um pouco tarde. E eu com tanta ansiedade para mandar a mulher para o lugar dela. E eu disse, por que, minha velhinha? Ela disse, porque antes de você chegar, passou por aqui um jovem que tinha as duas mãos furadas. E ela disse, ele já me salvou. Aleluia. Dê glória a Jesus. Irmãos, Jesus já me salvou. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Jesus já me salvou. Eu não conhecia o poder da palavra. Jesus já me salvou. E a partir daquele momento eu comecei a pensar em Jesus. E devagarinho Jesus Cristo me libertou da escravidão religiosa para pregar o evangelho da salvação. Sabe que Jesus Cristo vive e é poder e pode transformar um padre no pregador da verdade. Quem conhece esse padre Marcelo Rossi? Levanta a mão. Pegamos. Esse padre vai ser crente em nome de Jesus. Eu já preguei para ele, irmão, hoje no Brasil, todo ano 40 padres estão abandonando a barca furada de Pedro. Todo ano 40 cai fora. O Brasil tem mais de 15 mil padres. Olha, 15 mil padres. Se você somar padres e freiras, só no Brasil são 50 mil pessoas escravas de Roma por juramentos humanos. O Brasil tem mais de 400 bispos. Cada bispo coordena aí 1000 padres, 20 cidades. E eu estou agora evangelizando um bispo católico. Eu já dei 3 padres para Jesus. Glória! E agora estou pregando com um bispo católico. Ele está com um pé lá e um pé cá. O dia que ele vier, a multidão virá para Jesus. Aleluia! Igreja, eu nasci aqui no sul do Brasil, numa cidade chamada Gaspar, perto de Blumenau, Santa Catarina, e desde criança eu fui criado para ser padre. A minha tia, irmã da minha mãe, ainda hoje é freira franciscana de São José, e não quer nem me ver na sua frente. Graças a Jesus, ela com os ídolos e eu com a palavra de Jesus. Nós somos 6 irmãos, toda a minha família ainda é super católica. Eu fui o primeiro a quebrar as amarras do diabo. E quando eu nasci, essa minha tia já era freira por 12 anos. E eu praticamente cresci nos braços dela. O convento ficava ao lado da nossa casa. Do outro lado ficava o convento dos padres franciscanos. Olha, lá o meu pai é italiano, minha mãe era alemã. E no sul do país, toda a família de origem europeia consagra um dos filhos homens ao sacerdócio romano. Na minha casa, eu tinha 3 anos de idade, eu já era o padre da família. Aos 7 anos, já era coroinha. O coroinha é aquela criança, aquele menino que ajuda o padre no altar. Hoje é o menino que o padre abusa, né?
Mas no meu tempo, era a criança que ajudava. Eu mesmo ajudava o padre a rezar a missa, acendia as velas no altar, segurava na saia do padre. A missa ainda era em latim. Alguém que lembra a missa em latim? Lembra não? Quem lembra os velhos, os crentes, o diabo? O padre dizia Dominus vobiscum. A gente respondia et cum spiritu tuo, tantum ergam sacramentum venere tatui oremos. Assim o padre cansava de rezar aquelas missas e o povo dormia durante as missas. Ou rezava o terço. E assim eu cresci naquele ambiente super religioso, só pensando em ser padre. Hoje eu tenho mais de 40 anos, eu nunca dancei, eu nunca namorei, eu só queria ser padre. Eu estava obcecado pela ideia de ser padre, bispo e papa. Aos 12 anos eu já era catequista, preparando os pequeninos para receber aquela primeira comunhão. Quem que já comeu aquela hóstia branca? Levanta a mão. Os papa-hóstias. Eu passei muitos anos fabricando, comendo e vendendo hóstias. Nós tínhamos uma fábrica de hóstias no convento dos padres franciscanos. Irmão, muita gente diz que Jesus já não opera milagres como no templo de Nazaré da Galileia. O que é que você acha? Jesus opera mais hoje ou ontem? Lá no templo da Galileia. O que você acha? Pode provar na Bíblia que é hoje? Eu provo que é hoje. É João 14, 12. Jesus Cristo diz: na verdade vos digo, aquele que crê, aquela que crê em mim, ele mesmo, ela mesma fará as obras que eu faço, e até maiores do que estas. Cada crente sobre a terra é mais um Jesus operando. É João 14, 12. No dia do Pentecostes, Atos 1,15, havia 120 crentes. É só o que houve. A multidão se dispersou. 120 fiéis havia no dia do Pentecostes, Atos 1,15. Hoje nós temos um bilhão de crentes evangélicos. Glória a Deus, aleluia. Tem mais 1 bilhão de católicos. Então quanto mais crente, maior é o poder de Jesus, né? Porque o nosso poder é a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Amém? Então quanto mais crentes, maior é o poder de Jesus. Agora, irmãos, eu vi na minha própria vida, né, esse poder de Jesus, essa mudança de Jesus. Veja bem, até os 40 anos de idade, eu me converti aos 40 anos, e até aos 40 anos eu era o maior ladrão e o maior mentiroso dessa terra. Não tenho vergonha de dizer, eu mentia, eu não minto mais. Eu roubava, eu não roubo mais. E sabe por que eu mentia? E por que eu roubava? Porque eu dava ouvidos ao demônio. Quem se lembra, já participou daquelas missas de corpo presente, enterro de defunto? Levanta a mão, quero ver, levanta a mão. Quando chegava o caixão de defunto no templo católico, lá ia a gente andar ao redor do caixão, jogava água benta no morto, acendia as velas e mentia para o povo, dizendo que aquele rito de macumbaria ia abrir a porta do céu para o morto entrar. E ganhava muito dinheiro fazendo aquilo, ouvindo a voz do diabo e mentindo para o povo. Hoje, na igreja, Jesus Cristo me diz que eu sou a sua igreja, porque ouço a sua voz. Aleluia, glória a Jesus. Jesus Cristo me conhece e eu o sigo. Jesus Cristo me dá vida eterna. Jamais morrerei, nem ninguém me arrebatará das mãos do Senhor Jesus. Quem tem essa fé, dê um glória a Jesus. Igreja, veja bem, outra coisa que eu vi
São Pedro, São Bernardo? Levanta a mão. Vila São Pedro é considerada a vila mais evangelizada do Grande ABC. Naquele pequeno bairro existem 400 igrejas evangélicas. Só que tem bares abertos ainda falta igreja lá. E veja bem, 400 templos num bairro, é pequeno, Vila São Pedro é pequeno. Na minha cidade natal, não havia sequer um templo evangélico. Onde eu nasci, havia 2 templos. No monte ficava o templo católico e no outro monte ficava o templo dos luteranos protestantes, mas não havia igreja evangélica na minha cidade natal. E em cada esquina da minha cidade natal, o diabo abriu um bar. Eu me lembro que para ir da minha casa à minha escola, eu tinha que passar na porta de 20 bares para ir e 20 para voltar, todo dia. E eu via aqueles homens bêbados, mulheres nuas, briga de faca, polícia prendendo o povo. E eu cresci naquela imundícia, porque em cada esquina da minha cidade natal, o diabo abriu um bar. Isso há 30 e poucos anos atrás. Eu era bem criança ainda. Aí eu saí, fui para a Califórnia, passei anos fora do Brasil. E no mês passado eu fui visitar o lugar onde eu nasci. Irmãos, Jesus fez uma grande obra naquele lugar. Hoje, em cada esquina da minha cidade natal, Jesus levantou uma igreja evangélica. A palavra de Jesus entrou na vida daquele povo, se arrependeram, se converteram, os bares foram à falência e as igrejas estão sendo abençoadas. Graças a Deus. Irmãos, nessa hora Jesus me manda profetizar. Olha, pastor Gilberto, olha a profecia. Irmão, olhe bem para essas 4 paredes. Muito em breve, esse templo se tornará pequeno para a multidão que aqui virá ouvir a palavra de Jesus. A colheita é muita, cadê os operários? Quem semeia, colhe. Pode plantar que você vai colher. Jesus nunca disse que ser crente é fácil. Jesus Cristo garante que a vitória é certa. Uma das grandes bênçãos que Jesus derramou na minha vida foi me tirar do Brasil e me colocar nos Estados Unidos. Por que eu digo isso? Porque o Brasil, infelizmente, ainda é o maior país católico do mundo. O Brasil tem 100 milhões de católicos para ganhar para Jesus só no Brasil. O Brasil tem 40 milhões de pessoas espíritas. O Brasil tem milhões e milhões de macumbeiros, né? O Brasil é um país onde a minoria absoluta é evangélica. No Brasil, de cada 4 pessoas, apenas uma é crente em Jesus. No Brasil, de cada 4 pessoas, apenas uma é abençoada por Jesus. 3 ainda estão na cachaça, no fumo, aí no jogo, na loteria, no carnaval, nas novelas. Enfim, nós temos que trabalhar, porque na verdade o Brasil é um país onde quem manda é a idolatria. E a Bíblia é muito clara, é sobre a idolatria. Idolatria é pecado. Está lá, maldito aquele que fabrica qualquer tipo de imagem, de escultura. Maldito aquele que adora, que venera, que se curva, que presta homenagem ou qualquer tipo de atenção a uma imagem de escultura. E você sabe que a palavra padroeira vem do latim. Padroeira vem de patroa, que vem de patrão. Patrão significa dono. Patroa é a dona. Então padroeira no latim é dona, a dona. E você sabe, pela lei dos homens, quem é a dona do Brasil? Nossa Senhora Aparecida. É decreto federal, feriado nacional. A Nossa Senhora
Aparecida, a dona, a padroeira do Brasil. Irmãos, você sabe o que significa a palavra Aparecida? Veja, se você se chama Aparecida, não se assuste. Quando você crê em Jesus, toda a maldição está quebrada. Mas tem que crer em Jesus. Se você não crê em Jesus, então creia logo, porque esse nome, olha, esse nome, Aparecida, tem um significado. Escuta bem, a palavra sida no latim significa matar. Homicida, mata o homem. Suicida, mata a si próprio. Fornicida, mata formigas. Infanticida, mata infantes. Genocida, mata toda uma geração. Hitler foi considerado o maior genocida da história. Ele tentou matar todos os judeus. Então, sida significa matar. E Aparecida significa aquela que mata. No latim. Agora o povo adora esse demônio. Isso é maldição. Está na Bíblia. E por causa dessa maldição, quem é o Brasil hoje? O Brasil é o país da cachaça. O Brasil é o país das favelas. O Brasil é o país do salário mínimo, salário de fome. O Brasil já é o país da AIDS. Hoje no mundo nós temos 70 milhões de pessoas condenadas à morte pela AIDS. O Brasil é um dos campeões nessa doença. Irmão, e eu moro aqui em Santo André, na Vila Luzita. Eu vou para São Paulo todo dia, eu dou aula lá. E aí eu boto R$100 no bolso, está comprado um livro. E à noite eu volto para casa com o bolso vazio, sem comprar os livros. Sabe por quê? Porque eu pego o trem, pego o metrô, aí me dá R$1 e pego para comer. Me dá R$1 e pego para comer. Mães comprar com filhos nos braços, morrendo de fome, me dá R$1 e pego para comer. E eu não posso negar. E um dia desse, eu falei para Jesus, e eu disse para Jesus: Senhor Jesus, eu já não aguento mais ver tanta fome, tanta dor, tanta miséria. Eu queria fazer alguma coisa para mudar o Brasil para melhor. E eu disse para Jesus: Senhor Jesus, eu ofereço a minha vida, eu quero dar a minha vida, eu ofereço a minha vida para arrancar o Brasil da maldição de Aparecida e colocar o Brasil nas mãos do Senhor Jesus. Demos glória a Jesus, oh glória! E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou. Igreja, os Estados Unidos é o país mais crente do mundo. Lá, de cada 4 pessoas, 3 são crentes em Jesus. E não é pura coincidência que o país mais rico e mais poderoso da terra é um país de crentes em Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor Jesus. E eu fui lá estudar para ser um padre. Fui morar no convento dos padres franciscanos. E chegando ali, aquela multidão de crentes começou a testemunhar na minha vida. Vieram bater na minha porta. Dá um glória a Jesus. Igreja, não seja covarde. Todo padre é a pessoa mais indecisa e mais insegura que você possa imaginar. Todo padre é um homem em cima do muro. Se você puxar para cá, ele vem para Jesus. Se você deixar, ele vai para o lago de fogo. Sabe por que hoje eu estou aqui testemunhando Jesus para vocês? Porque um dia um crente veio pregar na minha porta e ele me ganhou para Jesus. Demorou 10 anos, eu passei 10 anos ouvindo a palavra, Olha, 10 anos antes de eu levantar a minha mão para Jesus, eu sabia que estava na mentira. Eu sabia que aquela missa era um ritual vazio. Eu sabia que aquela hóstia era a maior
minha conta bancária, lá nos Estados Unidos, todo mês caía $1.500. Como é que eu ia sair de lá? Estava amarrado ali, né? 10 anos ouvindo a palavra. E um dia, irmão, naquele grande convento, morando com 50 padres, ali, alguém bateu na porta. Naquela semana, eu era o porteiro, porque no convento, um cozinha, outro é porteiro, outro lá lava tudo. Os homens se viram lá dentro. E naquela semana, eu era porteiro, alguém bateu na porta, eu fui abrir para ver quem era. Era um crente com a Bíblia debaixo dos braços. Queria pregar para os padres. E nós éramos em 50 padres. Pois o crente foi lá pregar com a Bíblia. E eu abri, mandei entrar, muito educado, mandei até sentar. E aquele crente começou a me dizer que eu estava no caminho errado, que eu estava indo para o inferno e levando uma multidão comigo. Porque como franciscano, católico, missionário, pregava para multidões, naquelas procissões de meia-noite, de madrugada. Quem já foi até a Aparecida? Levanta a mão. E eu pregava os dogmas, as mentiras de Roma, ensinava o povo a mentira. E aquele crente me disse: você está indo para o inferno e vai levando muita gente junto. E eu fiquei furioso com ele, expulsei do convento, fechei a porta na cara dele e disse: vai embora, pelo amor de Deus, eu estou bem, muito obrigado na religião católica e não preciso que um crente venha atrapalhar a minha vida. E ele foi embora. E eu pensei comigo: o crente aqui nunca mais aparece um. Porque eu tratei muito mal aquele crente, sentei os pés nele. No dia seguinte, aparecerão 10 crentes batendo na minha porta. Não, glória a Jesus! E eu abri, mandei entrar, muito educado, mandei até sentar. E aqueles crentes começaram com a mesma conversa. Sabe o que é que eles me disseram? Que eu não conhecia a Jesus. Imagina, irmão, eu fui criado para ser um padre. Eu cresci com esse livro nas mãos. Eu conhecia, como ainda conheço hoje, a Bíblia de memória em 4 línguas. Eu conhecia a letra mata, é o Espírito que dá vida. Mas naquela hora eu não entendia assim. E quando aqueles crentes me disseram na minha cara, dentro da minha casa, que eu não conhecia Jesus, e eu sendo doutor da lei no catolicismo romano, formado nas universidades americanas, falando vários idiomas, tomei aquilo como ofensa e saltei no pescoço deles. Briguei com os crentes, xinguei os crentes, amaldiçoei os crentes. Praga de padre não pega, irmãos. Dê glória a Jesus! Porque quanto mais eu amaldiçoava, mais eles me abençoavam. E quem venceu foi Jesus! Você pode dar um aplauso para Jesus? Ô glória!
havia que bater nesta porta, porque hoje eles encontraram um bom católico do pé roxo. Estava endemoniado, né? Morava com os demônios, eram deles. E eu fui dormir pensando assim, me lembro como se fosse hoje, mas algo extraordinário aconteceu na minha vida. No dia seguinte, apareceram 100 crentes batendo na minha porta. Toda a igreja se juntou com o pastor e foi expulsar o diabo do mar endemoniado. Oh, glória! E eles venceram porque hoje eu estou aqui. Oh, glória! É uma guerra. E quando eu vi aquela multidão, eu disse: se mandar matar, eles vão se multiplicar ainda mais. Glória a Jesus. Eu disse: com tanta gente, eu não posso. Já estava criado com medo. Eu tinha 30 anos então. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti. Sabe o que é? Sentir dentro do coração. Eu senti o poder do sangue de Jesus no testemunho dos crentes. E com aquela multidão de crentes na minha porta, com a Bíblia nas mãos, querendo me falar de Jesus, eu não tive para onde escapar e me sentei para ouvir o que aqueles crentes tinham a me dizer. E eles começaram a me abrir os olhos, me abrir os olhos, me abrir os olhos. Como eu falei, lancei agora esse vídeo na televisão. Aqui eu falo as grandes diferenças entre a religião católica e a Igreja de Jesus. Aqui eu falo dos grandes segredos de dentro do catolicismo romano. E aqui, irmãos, quem é que tem católico dentro de casa, no trabalho ou na vizinhança? Levanta a mão. Quem cheira católico todo dia, levanta a mão. É um cheiro de vara queimada terrível. Direito, me absurdo. Você vai aprender a ganhar um católico com Jesus. Irmão, e eu devo aos crentes. Foram eles que me abriram os olhos. Meu glória a Deus. Igreja, eu fiz uma pesquisa na Bíblia. Eu leio 8 horas por dia, é grega, a original. E na Bíblia, Jesus recebe 70 títulos. Título é uma honraria. 70 títulos. Quem é Jesus? Na Bíblia, Jesus é o rei dos judeus. Jesus é o rei de Israel. Jesus é o rei das nações. Jesus é o rei dos reis. Oh, glória! Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Jesus é o Filho bendito do Deus Todo-Poderoso. 70 títulos. É a luz do mundo, é o pão da vida, é o bom pastor, é o alfa e é o ômega. 70 títulos. 70 vezes a Bíblia honra o Senhor Jesus Cristo, né? Agora, na sua opinião, qual seria o título que mais agrada a Jesus? Dos 70, qual é o que deixa Jesus mais feliz? O título que mais agrada a Jesus, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13. João 13, 13. E é o próprio Jesus quem diz: vocês me chamam Senhor e Mestre, e o dizem bem, porque eu sou o Senhor e o Mestre. João 13, 13. O que mais agrada a Jesus é você ser aluna de Jesus. Quer fazer Jesus dar risada? Então, sempre para aprender de Jesus. Lembra Maria Madalena? Ela sentou para ouvir Jesus, aprender. Jesus disse: ela escolheu a melhor parte. O melhor é ter Jesus como professor. O mestre
por excelência. Irmão, e o professor Jesus usa de uma estratégia infalível para ensinar. Veja, Jesus compara. Jesus conta 93 parábolas. Ele faz 93 comparações. Por exemplo, quando Jesus quer que você entenda o que é, por exemplo, a vida, ele diz: olha, a morte é miséria, vida é abundância. Quando Jesus quer que você entenda o que é luz, ele diz: olha, trevas é engano, luz é conhecimento. Quando Jesus quer que você entenda o que é graça, ele diz: olha o pecado é opressão. Todo pecador, toda pecadora é um miserável oprimido. Pecado é opressão. A graça é libertação, né? Ele compara. E nessa fita de vídeo eu uso a estratégia infalível do professor Jesus. Eu comparo a religião católica com a igreja de Jesus. Irmão, são diferenças que só um cego não pode ver. Quem já ganhou um católico para Jesus? Levanta a mão. Quem já ganhou um católico para Jesus? Qual é a melhor maneira de ganhar alguém para Jesus? É falar a verdade. A verdade é um poder infalível. Deus é verdade e com Deus ninguém pode. Oh, glória! Então, aprender a falar a verdade é o maior poder que você pode ter na sua vida. Falar a verdade. Olha aqui, ó, para falar a verdade tem que conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Olha para cá. Agora você vai aprender a ganhar um católico para Jesus. Irmão, diferenças entre a religião católica e a igreja de Jesus. Nos templos católicos romanos, os santos estão dependurados nas paredes. Na igreja de Jesus, os santos estão sentados nos bancos. Quando Deus é morto, a igreja é morta. Quando Deus é vivo, a igreja é viva. Glória a Deus. Glória a Jesus. Lá os santos têm boca, mas não falam. Aqui, noite e dia, nós adoramos a Jesus Cristo. Na religião de Roma, o padre toma conta dos católicos, oprime. Na igreja de Jesus, o Espírito Santo toma conta dos crentes. Quem entendeu, dê glória a Jesus. Os católicos guardam o domingo, os crentes guardam a palavra de Jesus. Irmãos, eu nem queria falar, mas o Espírito manda que eu fale. Eu posso falar? Olha, vocês não vão se escandalizar. O que eu vou falar agora é uma diferença, é a última. Aí quando eu vou morar, olha, é muito pesado. E se você é católico e veio aqui armado de revólver para matar o ex-padre que fala mal dos católicos, não dê um tiro agora, espere acabar o culto em nome de Jesus. Até lá você vai dar glória a Jesus, não glória. Porque o que eu vou falar agora é uma coisa terrível. Eu nem queria falar, mas o Espírito manda que eu fale. Posso falar, igreja? Amém. Veja bem, a Bíblia é o livro da verdade. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. A verdade dói, a verdade liberta. No livro do Apocalipse, que Apocalipse quer dizer revelação, ninguém pensou, foi nos mostrado. Então é coisa certa. Jesus nos mostrou. Apocalipse é tirar o véu da ignorância, ver tudo como é que é. No livro do Apocalipse, essa é grega, né? A religião católica romana é descrita como a grande prostituta. É maldição, mas está na Bíblia. Se você é católico, não vá se assustar. O Apocalipse chama a religião católica de mãe das prostitutas e das abominações da terra. Abominação é aquilo que Jesus odeia. Por exemplo, Jesus ama o drogado, mas odeia
a droga. Jesus ama o viciado, mas odeia o vício. Porque Deus é vida, Jesus é vida, e o vício mata. Tudo que vai contra a vida, vai contra Jesus. E Jesus odeia o que destrói a vida. Irmão, só no Brasil, de cada 10 padres, 6 são homossexuais. Na Alemanha, de cada 10 padres, 8 são homossexuais. Aqui no Brasil, nós temos muitas casas, não uma ou duas não, centenas de casas, ninguém sabe, é escondido, para recuperar padres viciados no uísque, na vodka, aí na caipirinha, no jogo, agora na pedofilia, né? Casas para recuperar padres viciados na droga. É o fim do mundo, não é? Nos Estados Unidos, na semana passada, o cardeal de Boston renunciou. Ele comanda, o Bernard Law, ele comanda 3.000 padres. Ele tinha, na semana passada, ele tinha 90 padres que estavam indo para a cadeia por esse crime de abusar criança. E diz a Bíblia, Apocalipse 17:5, Babilônia quer dizer confusão. Então a religião católica é uma confusão. Cada um faz como quer. Quando você tira os olhos de Jesus, a tua vida vira uma confusão. Apocalipse 17:5, Roma, a Babilônia, é a mãe das prostitutas e dos viciados da terra. Esse sistema religioso católico gera prostitutas e gera viciados.